graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe dos jovens, né? Estamos estudando um tema geral, que o tema geral da lição é Ensina-nos a orar, exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Está aqui a nossa lição e a aula de número 5. Está aqui a aula de número 5. Neemias, a oração de um construtor. Ok? É o que vamos aprender neste dia, dia 31 de janeiro de 2021. Glória a Deus. A leitura, o texto bíblico em classe está em Neemias capítulo 1, versículo 4 a 11, que nos diz assim o texto: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos o mandamento, nem o estatuto, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitado fosse no cabo do céu. De lá os ajuntarei e terei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar, o seu nome. Para lhe fazer habitar o meu nome. O texto prossegue, versículo 10. E este ainda os teus servos, e o teu povo, que resgataste para a tua grande força, com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo, e a oração dos servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui temos um texto clássico, da historicidade do povo de Israel. Nós poderíamos estar usando alguns materiais sobre a historicidade desse povo, a exemplo de A História de Israel, de Samuel Schultz. Nós temos também a História Bíblica de Israel, de Provan e Longman, e vários outros que temos aqui, entendeu? Materiais como As Instituições de Israel, George Forrer, A História da Religião de Israel, enfim, mas não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar um pouco dentro desse fator, mas o propósito aqui é a oração, especificamente a oração de Neemias, ok? Podemos observar, quando vamos para o texto geral dessa leitura, Neemias, o nome significa o Senhor conforta. Era um estadista de alto posto, associado a Esdras no trabalho do estabelecimento do povo de Judá na terra prometida. O mês de Quisleu, conforme eu já disse, se não disse vou dizer agora, mas está na outra aula que eu falei que vou postar aí, corresponde a novembro e dezembro, dentro do nosso calendário. Isso está escrito em Esdras capítulo 10, versículo 9. O ano vigésimo se refere ao 12º ano do reinado de Artaxerxes I, que era conhecido como o longânimo, entendeu?
Então, em 444 a.C., Artaxerxes era o mesmo rei, o rei persa que havia delegado poderes a Esdras a fim de que voltasse a Jerusalém. Então, na cidadela de Suzã, que ficava a cerca de 240 km no norte do Golfo Pérsico, ou do Golfo Persa, no caso, que é atualmente o Irã, essa fortaleza era um palácio real fortificado, foi construído aí sobre uma acrópole, ou a cidade servia como uma residência de inverno para os monarcas da Pérsia. Então, esse Neemias estava nesse palácio. Hanani, que era irmão de Neemias, capítulo 7, verso 2, tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã. Esta viagem, que abrangeu cerca de 1.600 km, 1.600 km só de ida, e teria que ser levado pelo menos 4 meses. Então Esdras e sua caravana levaram aí 4 meses de viagem, de ida e volta da Babilônia para Jerusalém. Isso está registrado em Esdras capítulo 7, versículo 9. Conforme sabemos, toda vez que vamos trabalhar com Neemias, também temos que passar por Esdras, que eles trabalharam em conjunto. Então Neemias estava preocupado com o povo judeu e com Jerusalém. Naqueles dias, versículo 3 vai nos apontar que a vida era difícil para o povo em Jerusalém, e que grande parte é devido às condições do muro da cidade. O Antigo Oriente Médio, por exemplo, o muro da cidade fornecia proteção aos habitantes, e conforme criaram, aí era um sinal de, conforme criam, eles acreditavam, era um sinal de proteção dos deuses, do Deus ou dos deuses que era cultuado naqueles dias. Então, o povo cultuava aquele Deus e um muro serviria como uma proteção para ele. Era a cultura deles. Então, o muro estava arruinado, o muro de Jerusalém, e envergonhava o nome de Deus. Aquele que estava tudo desbagunçado, a casa de Deus bagunçada, envergonha o nome de Deus. Podemos assim interpretar também. No versículo 4, conforme eu li, sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele teve para começar todo o trabalho, para começar o projeto, ele orou a Deus e jejuou. Esse jejum compreende arrependimento, compreende complacência, compreende a ausência exacerbada de alimento e compreende tudo isso aí, ok? Neemias estava profundamente abalado, afinal, sem os muros, Jerusalém ficava vulnerável aos ataques, Então a riqueza e o tesouro do templo também estava ameaçada, conforme Esdras capítulo 8, verso de número 15 a 36 vai nos dizer. Então, por exemplo, ele seria uma tentação, ou melhor, para os inimigos de Israel, Deus dos céus. Esta expressão para o Altíssimo é muitas vezes usada aí no livro de Esdras e Neemias. Eles vão trabalhar muito essa questão, porque eles tinham convicção que o Deus estava recebendo, o Deus de Israel estava recebendo as suas orações. Neemias, no versículo 5, ele vai dizer: disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então ele tinha convicção que Deus tinha preço por aqueles que o adoravam. Então o Senhor, o Neemias clama: Senhor meu, ou seja, clamou a Deus usando o seu nome relacionado ao conserto com Israel. Isso está registrado em Êxodo capítulo de número 6, versículo 2 a 9, quando o povo fez um concerto com Deus ali. Então a utilização desse título por parte de Neemias é similar ao uso do que fazemos as frases em nome de Jesus em nossas orações, em nome de Jesus, por exemplo. Então eles falavam os deuses dos céus. Neemias conhecia o governo de Deus sobre o mundo, incluindo aí a soberania e a região e sobre o rei pagão, a soberania sobre o rei pagão que estava aí sobre Neemias. Então o povo judeu, todo aquele povo e a cidade de Jerusalém, o conserto, a benignidade, ao usar as duas palavras juntas, Neemias estava louvando, lembrando assim, ou seja, lembrando ao Senhor
as suas promessas. Então, Todo-Poderoso havia firmado aí o seu caráter, sua lealdade, demonstrado o concerto que foi estabelecido com o seu povo. Então, Deus não nega as suas promessas. Então, de acordo com os termos da aliança, conforme está escrito, esse termo foi firmado no capítulo 28, versículo 29 de Deuteronômio. Deus tornou a bênção disponível para todos aqueles que cumprissem os mandamentos dele. Entendeu? Então Deus não nega o que ele prometeu. Isso é um ponto fundamental que temos que verificar. No tópico da nossa lição, primeiro tópico, diz assim: a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. O segundo tópico diz: Neemias ora e jejua em favor do seu povo. O terceiro tópico, os resultados da oração de Neemias. Né? Então podemos observar que ele, no segundo subtópico, ele vai falar do tempos de construção. Em tempos de construção, Neemias e Esdras foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, pela renovação espiritual, e foi retomada aí da consagração a Deus. É um ponto fundamental para aqueles que servem ao Senhor, retomar o seu período de oração, de comunhão, de temor, e de consagração ao Senhor nosso Deus. Né? No livro de Neemias vamos encontrar aí um relato acerca dos fatos ligados ao retorno. Na época do ano 1444, conforme eu disse, foi o retorno do povo à Babilônia, o terceiro mês do retorno sucessivo. Né? Era aí o terceiro dos 3 retornos sucessivos, ou melhor. E essa história começa quando o povo de Judá é levado cativo para o exílio e passa a viver um dos períodos mais tristes de sua longa história. Segundo o relato, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro da cidade foi fendido, estava derrubado e as suas portas queimadas a fogo, conforme está escrito no capítulo 1, versículo 13, né, de Neemias. Então Jerusalém é destruída aí e o povo que ficou em Judá passa a ser aí cada vez mais humilhado, explorado, ameaçado, né? Então pelos povos vizinhos. Então não bastasse esse entre os próprios judeus, havia aqueles que por serem mais ricos exploravam aí e impunham sofrimentos mais pobres. Veja que essa desigualdade já norteava naqueles dias, não é? Já estavam em evidência naqueles dias. Esse tipo de os ricos querer humilhar os mais pobres, não é? Isso aconteceu e acontece constantemente. Isso aí não é um negócio que não temos nem como negar, ok? Ele teve sensibilidade e empatia pelo seu povo, né? Então na Bíblia os nomes diz muito acerca de seus personagens. E conforme eu já disse, Neemias no hebraico significa o Senhor tem compaixão, né? Que é preciosa, e a santa tradução, que essa tradução de seu sentido não é só no nome, mas no exemplo deixado por esse homem. Então Neemias realmente é um exemplo a ser seguido de liderança, de cristão, não diríamos de cristão, que naquele tempo não se usava muito esse termo, mas de servidor ao Senhor. Hoje podemos usar o termo de cristão, né? Então Israel havia pecado contra o Senhor e contra os seus mandamentos ao usar o pronome nos Neemias, inclui entre o povo o pecador. Os mandamentos, estatutos, juízos, essas expressões descrevem a totalidade da lei divina. Conforme vamos ver isso em Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14, né? E ele vai dizer no versículo 8, lembra-te, pois, depois de confessar todo o seu pecado, quanto também o do povo, Neemias lembra o Senhor acerca do que ele tinha dito, eu vos espalharei entre os povos. Então essa é uma alusão ao concerto de Deus que tinha feito lá em Levítico, capítulo número 26, versículo 27 a 45, e também está registrado em Neemias, ou em Deuteronômio, ou melhor, capítulo número 30, versículo de 1 até o versículo 5. Então o próprio Neemias havia nascido na Pérsia, uma nação distante, porque o Altíssimo tinha cumprido a sua promessa, não é? Então o Senhor havia prometido para os israelitas que voltasse para a obediência,
o Altíssimo iria ajudar, né? Mais uma vez a terra deles. Neemias dirigiu ao Senhor e Deus manteve o conserto e confessou seus pecados e o pecado dos povos, porque a lei exigia a confissão. Então, você quer ser temeroso, quer ser abençoado por Deus, confesse, receba de Deus os perdões de seus pecados e você será ricamente abençoado, porque o jejum começa com confissão, ok? O jejum e a oração tem que haver confissão, não é? Tem que haver. Então lembrou Todo-Poderoso que sua promessa de fazer com que Israel se retornasse à terra. Então ele diz assim: eu os tirei do lugar e tenho escolhido para trazer a habitar o meu nome. É a última intenção do concerto divino, né? Que não era apenas fazer o povo regressar, mas fazê-lo voltar ao lugar onde o Altíssimo estabelecera o seu nome. Entendeu? Então não era uma mera volta, era um triunfo propriamente dito. Era uma volta por cima, não era voltar só para a terra, né? Para que isso acontecesse, muito precisava ser feito ainda. Então eles foram, mesmo sendo verdade que as pessoas tinham que retomar a terra, que o templo tinha sido reconstruído e permanecia de fato no Muro de Jerusalém, né, estava em ruínas e o povo estava sob repreensão. Neemias capítulo 5, versículo 9. Então, nesse sentido, Jerusalém ainda não tinha sido restaurada, né? Observe que, nesse contexto, o povo também tomou a causa, né? E acabou cuidando também do muro, né? Levantando-se o muro. Vamos observando que o tópico, já falei da sensibilidade, agora da empatia. Um mundo em agonia. Vivemos em tempos que nos permitem traçar muitos paralelos com os dramas presenciados por Neemias. Na atualidade, o mundo também agoniza multidões vitimadas pelas epidemias, né? E também, porque não dizer, a pandemia que está em pauta, né? Que está em evidência. Então tem se feito muita politicagem em cima disso, né? Isso é um fato, não tem nem como negar isso, né? Mas o Senhor tem cuidado dos seus e daquele que o busca. Mesmo que na dor perdemos alguns, por certo perderemos outros, não é? Que Deus tenha misericórdia do seu povo, não é? Esse mundo de agonia realmente está passando de momento por uma fase ruim. Eu estou falando do contexto geral, do cosmos, né? O mundo no seu contexto geral, não é país, não é província, estou falando no contexto geral, né? O segundo tópico na nossa lição diz que, nos fala assim: Neemias ora e jejua em favor do seu povo. No versículo 4, ele vai: chorei e orei. Então o irmão de Neemias, Hanani, em uma visita ele relatou o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém. Tal relato trouxe ao copeiro um profundo pesar, levando-o a chorar muito e lamentar por alguns dias. Neemias, a profissão dele naqueles dias era copeiro, uma das mais nobres no palácio do rei, né? Uma das mais nobres funções, né? E ele ocupava essa função, né? Uma função muito respeitada, muito nobre, não é? Então Neemias era um homem de coração e ação, porém todo ser humano tinha também o seu limite emocional, não é? A necessidade de abrir o coração e de se permitir chorar. Hoje vivemos tempos onde muitos afirmam que o choro é um lamento e não sinais de fraqueza, que o choro e o lamento são sinais de fraqueza, mas é necessário chorar, né? Um grande engano isso aí. O choro e lamento não é só sinal de fraqueza, é um sinal também de temor e de quebrantamento. Então há tempo para chorar, há tempo para rir, e há tempo para o lamento, e há tempo para o júbilo, não é? Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3, versículo 4. Neemias, ao ser confortado com tão cruel realidade, não conseguiu se conter o choro e lamentou muito. Isso provocou quão sensível empatia para que esse valoroso homem de Deus, que possamos ser semelhantes
ser semelhante a Neemias, né? Ter quebrantamento, ter sensibilidade. Estive jejuando e orando, passado o tempo de chorar e lamentar, uma nova época se apresenta e também é o tempo de jejuar e orar. Então a primeira reação foi importante, mas ele tem um tempo de validade determinado. Então há pessoas que passam a vida chorando e se lamentando e não chegam nunca a lugar nenhum. Passando a ser esse primeiro momento, chegou a vez da ação. Por um homem de Deus, e verdadeira ação começa com jejum e com oração. Note que ele não ficou plantado, não é? Totalmente naquela situação. Ele orou, planteou, por certo, recebeu de Deus o impulso e mãos às obras, né, para a construção dos muros, né. Então ele, durante a presença do rei, em uma audiência, conforme diz o texto, no ano 424, o grande rei Artaxerxes, que viveu de 464 a 424, o imperador da Pérsia, o monarca, lhe fez uma pergunta: que me pedes agora? Capítulo 2, versículo 4, ele diz: esse fragmento de texto bíblico revela muito acerca da vida de Neemias. Ele era um homem de oração. Então veja, antes de fazer o pedido, o copeiro fez uma pausa, né? Para uma fração de segundo ele fez uma pequena oração e finalmente fez o pedido. Então Deus quer fazer, Deus irá fazer, Deus fará, mas nós precisamos buscar ao Senhor, ok? Buscar ao Senhor. Oração não é moda, oração é a necessidade latente do desejo da alma. A alma tem desejo, não é? Então isso bate de forma latente na nossa alma, não é? No versículo 11, ele fala que do teu servo e os teus servos. Então Neemias e o povo de Israel compartilharam interesse comum diante do Altíssimo. Então todo mundo estava junto em um só propósito, não é? Então podemos observar o caráter de Neemias, caráter ilibado, que trouxe aí de forma graciosa e apontando aí para um líder de oração, né? A oração, primeiro passo, ela tem endereço certo, segundo, tem que ter confissão, terceiro, confissão tem que ter coração, tem que ser um negócio totalmente desprovido de vaidade. A oração tem um pedido prático, baseado em uma promessa, entendeu? Não vai, por isso que Tiago disse, pede e não recebe porque pede mal. Então tem que ter todos esses embasamentos, né? Então a oração integra a fé em Deus, ou melhor, em sua mão poderosa, enfim. Então isso é a oração que nos leva a todas essas bênçãos que Deus tem prometido a nós outros. O terceiro tópico da nossa lição vai nos falar assim, os resultados da oração de Neemias. Então a resposta do copeiro, rei, do rei, Neemias abriu seu coração e fez a sua solicitação ao imperador Artaxerxes. Após 4 meses, se considerando a cronologia apresentada no texto sagrado, de jejum e oração, era chegada aí a tão esperada hora, né? Chegando aí o grande dia, o rei olhou a face dos tão simples do copeiro e imediatamente preocupou-se com o semblante triste, né? Por fim perguntou: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração, disse Neemias. Capítulo 2, versículo 2. Neemias fez uma breve oração e abriu os olhos, abriu seu coração como servo do Deus Altíssimo e fez a sua parte. Então já o Todo-Poderoso tocou no coração do imperador e o milagre aconteceu. Então podemos observar que Deus trabalhou de uma forma poderosa, mas o grande líder, ele orou a Deus para construir, orou a Deus para falar com Artaxerxes, orou a Deus em todos os seus aspectos. Se preparou, jejuou e orou para que Deus entrasse com providência. Dentro desse interim de construção e tudo, houve diversidade, houve adversidade sim. Os adversários se levantaram ao longo do caminho. Então muitos foram as adversidades encontradas por Neemias, tanto as nações vizinhas quanto a própria comunidade judaica,
e empreenderam frentes de oposição ao trabalho realizado por Neemias e os seus trabalhadores. É muito comum, você ouve falar sempre, e aqui vamos falar também de Sanbalat e Tobias. Nós temos aula aí num playlist, no canal, na série de adultos, que vai falar muito sobre Sanbalat e Tobias e Gesem, né? Então, Sanbalat e Tobias, governadores de Amon e Samaria, inicialmente zombaram de Neemias e seus ajudantes, né? Então, em um segundo momento, levantaram uma série de calúnia. Todos que estão fazendo alguma coisa, todos que estão trabalhando com o crescimento de igreja, crescimento da obra de Deus, desenvolvimento que está sendo feito, levanta-se calúnia para tentar parar, né? Quando não tem o que fazer. Agora, uma coisa eu sei e digo por experiência própria: ninguém sobrepõe ao trabalho e ao caráter de uma pessoa trabalhadora, não é? Principalmente na obra de Deus. Passa-se anos, passa-se tempo, mas haverá sim um reconhecimento, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então eles levantaram calúnia, conforme no capítulo 2, versículo 10, o versículo 20, está também na nossa lição aqui, que insinuou a intenção de rebelião, né, frente ao imperador persa Xerxes. Qual a resposta de Neemias? Ele simplesmente orava e trabalhava com ainda mais intensidade. Então ele orava e trabalhava. A Bíblia diz que ele trabalhava com uma ferramenta na mão e a espada na outra, não é? Porque essa espada aí não era uma ferramenta propriamente dita, era vigilância, né? Atento a tudo que estava à sua volta para que a obra não parasse. Ele simplesmente orava e trabalhava com mais intensidade. E havia uma grande obra a ser feita. Então, quando articularam uma vez uma viagem para ele disse: não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. É um texto muito conhecido, sempre estamos ouvindo essas mensagens em reuniões de obreiros, né? E assim sucessivamente. Então, Neemias capítulo 6, versículo 3, também grande dificuldade foi encontrada dentro da própria comunidade judaica. A ambição dos ricos impunha aí a dor e o sofrimento aos mais pobres, né? Que eram explorados e humilhados, né? Neemias combateu ardentemente essas injustiças e agiu com grande generosidade para com o povo. Neemias capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 13. Então, Neemias capítulo número 6, versículo 16, diz assim: o nosso Deus fizera esta obra. Então Deus pôs a mão. Então, após a conclusão da obra, Neemias constatou o quão impressionados ficaram seus inimigos com a construção. Nesse momento ele enfatiza o reconhecimento e a dedicação, né, para com a obra de Deus. Então notemos bem que ele abre mão de seus méritos, atribui tudo ao Senhor nosso Deus. Mérito ele não teria, ele não quis receber isso, até porque isso é coisa de quem vive na direção de Deus. Isso é ato e ação de quem vive na direção de Deus. Então foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? Então notemos bem que ele abre a mão de seus méritos e atribuições e atribui a Deus, e veja o que está escrito, né? Sigamos esse exemplo, que tenhamos sempre uma vida, sempre viva em nossas mentes as convicções que a obra de Deus aí é assim como no nosso chamado, assim também a capacitação, as condições e as forças, né? Então precisamos estar prontos, preparados para quando Deus colocar na nossa mão, as dificuldades virão, as empecilhos, as diversidades aparecerão, mas nós estamos prontos, firmes, tendo a convicção de que Deus que nos chamou, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Assim como foi com Neemias, assim também conosco. Tem aqui um subsídio, mas eu já citei ele, já trabalhei, anotei aqui nas minhas anotações, já com uns comentários também do Antigo Testamento, e assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado você. Para refletir, Neemias era um homem de ação. Ele gastou 4 meses em oração e jejum,
Então esse tempo é gasto? Não. Considerando aí a etapa de toda a história, ele realmente aproveitou o tempo das oposições para fazer crescer o trabalho e desenvolver a obra que Deus havia permitido e colocado em suas mãos. Quando o problema reflete a condição espiritual do povo de Deus, contudo, você sente a tentação, nutrir uma vida de oração, sente a tentação de nutrir aí, e quando vem a tentação, você deve nutrir a sua vida de oração individualizada, afastando dos pecados das comunidades, da fé, e de fé com aqueles que não tiveram nada a ver com você. Então, geralmente isso trata-se individualmente. Então, Neemias fez isso, ele orou a Deus, enjoou, se afastou dos problemas do povo, ou seja, dos pecados do povo. Problema não, dos pecados do povo. E assim se então aqueles inimigos que até era da comunidade tentou se levantar, mas não deu certo. Deu tudo errado e Deus estava com Neemias. Que Deus abençoe a todos, possamos fazer a oração de Neemias para construir nossos projetos, as nossas tendências, aquilo que buscamos, né, para que possamos desenvolver um trabalho profícuo e com muita prosperidade. Deus abençoe você. Jovem, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando sobre Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Inclusive, já está pronta esta aula. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.